Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 21 de setembro, quinta-feira, da 24ª semana do Tempo Comum, dia de unidade, dia de comunhão, dia em que somos convidados, toda a nossa igreja, a rezarmos de modo particular pela unidade dos pastores, pela unidade da nossa igreja, rezarmos pelo Papa Francisco e todos aqueles que o cercam, né? Todos aqueles que são bispos, padres, espalhados no mundo inteiro. E nesta quinta-feira celebramos também São Mateus Evangelista, peçamos a intercessão dele. E neste mês de setembro, aqui para aqueles que estão nos acompanhando do Rio de Janeiro ou das cidades vizinhas, a participarem do Festival das Famílias, com a edição do Rio de Janeiro, que acontecerá no final do nosso mês, nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, festa de Santa Teresinha. Então você é convidada, toda a sua família, estar conosco no final de semana. Será um encontro para todas as idades, os avós, os adultos, os jovens, os adolescentes, as crianças. Também teremos o berçário. E no domingo teremos uma feijoada Dominus Day. Então, se você está procurando um lugar para almoçar no domingo, dia 1º, festa da Teresinha, vem participar conosco aqui na Sementes do Verbo, na Casa São Francisco de Sales, no Riachuelo. Hoje a igreja nos traz na sua leitura a primeira carta de São Paulo aos Efésios. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. E Ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos em vista do mistério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, São Paulo hoje nos traz na carta de Efésios essa passagem muito bela, e São Paulo começa exortando, né? Eu, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamado. Eu creio que para nós consagrados, nós missionários que demos a nossa vida, já é uma primeira chamada de atenção. Porque São Paulo vai dizer, andai de modo digno a tal vocação que foste chamado. E a vocação que o Senhor nos chamou hoje é sermos fiéis a Ele, a Sua palavra. E somos convidados a darmos testemunho disso, a andarmos de forma digna com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós vivemos e testemunhamos. Então hoje é um desafio para cada um de nós, mas também a você que está nos acompanhando em casa. Talvez não tenha um chamado a uma vida missionária, uma vida consagrada, mas você é convidado a andar de modo digno à vocação que o Senhor te deu, seja uma vocação matrimonial, ser pai, mãe de família, seja uma vocação de ser na sua casa uma presença, seja a vocação de ser um leigo no mundo, testemunhando a nossa fé, testemunhando de fato aquilo em que nós acreditamos. Então, logo no início, São Paulo já vai fazer essa exortação. E aí depois ele continua a testemunhar com humildade e mansidão. Então já duas primeiras palavras que já é um choque para nós. A humildade, nós sabemos, não é tão simples deixarmos o nosso orgulho, deixarmos as nossas vontades, a nossa prepotência, entrarmos nessa humildade que é se baixar, né, a estar por baixo, passar por baixo, adentrar no desejo de outro, aceitar as contrariedades, né, aceitar aquilo que muitas vezes vai contra aquilo que nós queremos viver, ou que nós trazemos no nosso coração, e depois ele vai dizer com mansidão. Então, sem deixar que a nossa raiva, a nossa cólera, a nossa ira, ela venha falar mais forte. Então ele vai dizer, olha o testemunho que você está dando. Será que você tem sido humilde, manso? E aí ele continua, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. E essa palavra suporte não se trata de uma palavra pejorativa, né? Ah, eu suporto meu irmão. Mas esse suporte que carrega, esse suporte que
sustenta o outro, né? A palavra suporte, ela foi feita, né? Ela designa esse segurar, né? Ser um suporte sobre... Quando a gente tem um suporte sobre uma mesa, suporte sobre algo, está suportando um peso, suportando algo. E São Paulo hoje nos convida a suportar os nossos irmãos, a suportar aqueles que estão ao nosso lado. Talvez na sua casa seja teu esposo, tua esposa, os teus filhos, né? Seja dentro do teu trabalho, os teus colegas de trabalho, dentro da faculdade e na vida comunitária, o teu irmão de comunidade, aquele que está ao teu lado, esse que está aí do teu lado, assistindo a Lex Divina te acompanhando. Você é convidado a ser esse suporte para o seu irmão com amor. Não é um suporte por obrigação, dizer, o evangelho, a palavra de Deus nos convida a suportar o irmão, vamos lá, né? Eu vou suportar. Não, eu suporto ele com amor, porque eu amo meu irmão, eu sou capaz de suportar, de dar a vida por ele, de ser esse suporte para sustentar que meu irmão não caia, que o meu irmão não se desvie do caminho. Mas aí São Paulo vai nos exortar, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, essa unidade, né, essa comunhão, essa harmonia, através de uma graça de paz, de pacificação. E como eu falava no início da Lexio, hoje, quinta-feira, é dia de unidade. Então, a palavra vem ilustrar essa graça de sermos essa unidade e sermos, sobretudo, trazermos no meio de nós, na nossa vida comunitária, na nossa vida fraterna, na nossa vida relacional, a paz uns com os outros. E logo no final, ele termina a leitura dizendo: até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Ele vai nos pedir que a gente se aperfeiçoe nessa graça, em vista do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Chegarmos ao estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, é uma grande missão que São Paulo hoje nos convida e nos exorta a viver neste dia. O salmo de hoje é o Salmo 18. Os céus contam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça, e por toda a terra a sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linguagem. Então, neste dia, o salmista vai nos fazer esse convite, né? O céu contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Somos convidados nesse dia a cantar, a contar a glória e a graça de Deus no meio de nós. Somos convidados nesse dia a reconhecer, né, a proclamar a bondade do Senhor, que permanece de dia e de noite para cada um de nós. O evangelho de hoje é do livro de São Mateus. Indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa na casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram na mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que dizia, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, aprendei o que significa: misericórdia é que eu quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essa palavra é um consolo para cada um de nós. Se nós hoje servimos ao Senhor, porque fazemos parte desses doentes, né, desses pecadores que precisam, né, da misericórdia de Deus e que são alcançados pelo seu chamado. Então, o evangelho de hoje vai falar do chamado de Mateus. E o mais impressionante foi a prontidão de Mateus. Ele que vivia ali na coletoria de impostos, nós sabemos que era uma profissão talvez não tão agradável, né, difícil, mas ele pronto a deixar tudo e seguir o Senhor. A palavra vai dizer: Jesus passou e disse: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Então, Mateus não calculou no seu chamado. Ele deixou tudo e seguiu o Senhor. Ele prontamente, né, apressadamente, como a Virgem Maria, seguiu o Senhor, e nós somos chamados também a estar nessa mesma prontidão. O chamado do Senhor, ele se renova dia após dia, né? A cada dia o Senhor relembra o seu chamado, e a cada dia devemos ser como Mateus, prontamente seguir ao Senhor. Depois, mais embaixo, ele vai ser questionado, né? Porque Mateus ali, de fato, era uma condição, estava ali na coletoria de impostos, vive ali no meio dos publicanos,
né, dos pecadores, e eles vão questionar o Senhor por que que está comendo, né, com aquele povo, por que que ele se misturava, por que que ele acolhia. E Jesus vai dizer, né, eu não vim para aqueles que precisam, né, para aqueles que estão sadios, que não precisam de remédio, não precisam de cura, mas ao contrário, ele vai dizer, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Com efeito, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, o Senhor chamou Mateus porque ele conhecia também, com certeza, a fragilidade humana do seu coração. Conhecia ali que ele necessitava desse chamado e de seguir ao Senhor e deixar tudo. E assim o Senhor fez com cada um de nós. Ele nos chamou porque ele conhecia as doenças da nossa alma, a nossa fragilidade humana, e por isso ele nos convida a estar mais perto dele e a exercer a sua misericórdia. E nós somos convidados também a exercer essa misericórdia, esse amor, essa compaixão uns para com os outros. Então, nesta quinta-feira, nesse dia da unidade, renovemos a nossa comunhão e a nossa unidade com o Senhor. Renovemos o nosso chamado, a nossa pertença nessa alegria da certeza de que o Senhor nos chamou porque não somos os melhores, mas ao contrário, somos os pecadores que precisamos da sua misericórdia. Então, tenhamos nesta quinta-feira um belo dia e que Deus os abençoe.